Vamos. Olá, muito boa noite. Sejam bem-vindos a mais um Atapapo. Hoje, espiritualidade humana, né? Hoje temos convidados muito especiais aqui. O Francisco vai estar apresentando a todos. Eu não vou passar os números da Covid hoje para você vir amanhã, né? Para realmente se informar a respeito da situação do Covid. Nós estamos com vários microfones abertos aqui. Pedi para todo mundo que está na live aqui está mutando os seus microfones para a gente não ter o ruído. Ótimo, agora sim, né? Então sejam bem-vindos a mais um Atapapo, hoje espiritualidade humana. E eu, como eu estava dizendo, não vou passar aqui os números do Covid, que as informações vão ser passadas amanhã com precisão pelo Dr. Rodolfo, né, para que você não perca amanhã. É uma live muito importante. Não vou dizer que é a mais importante da semana, que todas as lives são extremamente importantes. Na segunda-feira nós temos Povo do Campo, Campo do Povo, né? Na terça-feira, normalmente, é saúde em tempo de pandemia com o Dr. Rodolfo. Ontem nós tivemos o Júlio Amarelo, que foi um bate-papo muito importante com a professora Faustina, sua amiga, não vou lembrar o nome dela agora, mas foi muito importante para a gente estar atento a outras situações, outras doenças que não podem ser esquecidas. Mas vou estar pedindo agora para estar inserindo todos aqui, e o nosso amigo Francisco vai estar liderando essa live, passando a palavra, mas antes, estava quase me esquecendo, eu queria fazer, como dizer, uma denúncia, né? Uma denúncia em relação a um fato que aconteceu hoje em Araçatuba, onde um terreiro que foi invadido pela polícia por causa de uma denúncia em relação a uma jovem, aparentemente 12 anos, que estava ali se preparando para o rito. Eu não sei qual é o nome desse rito, esqueci o nome, mas exige a raspagem da cabeça e tudo mais, mas faz parte do rito, né, das religiões afro, e realmente me parece que foi um abuso. Eu vou estar me informando mais, mas isso agride bastante aí o direito da liberdade religiosa do povo. Eu vou estar me informando mais, e assim que eu tiver mais informações, vou estar passando para todos, e passando também esta informação, né, para Juntos Somos Mais Fortes, Associação dos Povos Tradicionais Terreiros, para que estejam agindo aí junto ao Ministério Público e averiguando esse possível abuso. Muito obrigado a todos. Sejam bem-vindos a mais um Atapapo. Está mutado seu microfone, Francisco. Ok? Estão me ouvindo? Ok, então. Então vamos iniciar. Eu vou falar rapidamente quem vai estar participando, depois vocês se apresentam. A gente tem 1 hora, parece pouco, mas parece muito, mas é pouco. Então vai falar a Salete, que é a coordenadora da URI no Brasil e membro da URI Internacional. Vai falar o Ceslau, que é um teólogo católico que já participou de várias lives. O Luiz Henrique, que é membro da Fé Bahá'í. Ele vai ser entrevistado daqui a algum tempo, então ele vai falar muito rapidamente da Fé Bahá'í, e também é membro da URI de Campinas. E o Davi, que é ator, estudante de psicologia e membro do budismo Soka Gakkai. Tá, ok? Então, cada um vai falar um pouquinho, se apresentando, e depois eu vou fazendo as perguntas, e cada um vai perguntando também para a Salete. E, Salete, agora a palavra está com você, mas eu gostaria também que você falasse um pouquinho da próxima live, que é o Edgar, que virá, e vai falar sobre o desafio 10x10. Você não precisa explicar em profundidade o que é o desafio 10x10, só anunciar e fazer uma chamada para que todos nós participemos, nós aqui e as pessoas que estão nos ouvindo, da próxima live, que vai ser também muito importante. Então, a palavra está com você, Salete. Muito obrigada, Francisco, e obrigada a vocês, queridos, que estão nessa mesa virtual.
É um prazer enorme estar aqui. E, bom, 3 deles eu conheço pessoalmente, né? O Francisco e o Paulo e o Luiz Henrique, lá de Campinas. E são pessoas que eu trago no meu coração e, bom, estamos já caminhando juntos e espero, então, agora agregar mais o Ceslau e o Davi na minha vida. Bom, eu quero dizer que, então, a próxima semana vai ser muito especial, não percam e divulguem, porque o idealizador da campanha do Desafio 10x10 vai estar aqui e ele vai dizer, a partir do seu coração, o que o motivou a criar essa gincana espetacular para motivar pessoas a doarem monetariamente o que está sendo convertido em cestas virtuais para aplacar a fome de muita gente. Ele sonhou alto porque são 40 milhões de pessoas que devem passar fome nos próximos meses no Brasil, e nós embarcamos nessa junto com eles, como o URI, né? Depois eu vou falar um pouco do desdobramento que nós tivemos em relação a isso. Ok. Continua, pode continuar, Salete, por favor. Não, você pode me perguntar exatamente o que você queria saber mais, assim, como introdução. Porque você já falou que eu pertenço à URI, né? Que é atualmente considerada a maior rede interreligiosa do mundo, presente em 108 Sim. países, com 1.060 ciclos de cooperação espalhados por todo o planeta. Estou aqui em Brasília, morando de novo aqui, com muito prazer aqui, servindo a URI Brasília agora também. Ok. Não, vou pedir rapidamente que o Ceslau, o Davi e o Luiz Henrique só falem boa noite, e aí o Ceslau, teólogo católico, pode se apresentar e dar o seu boa noite, Ceslau, por favor. Boa noite, Salete, boa noite, Francisco, Davi, Luiz, reverendo. Então, sou Ceslau Cássia, polonês, de 40 anos no Brasil, sou ex-padre, hoje teólogo, filósofo e professor aposentado. Então, participando da live nas quintas-feiras, porque o tema que me interessa muito, né, a espiritualidade humana, né, como religioso, como líder religioso, presidente da comunidade eclesial de base, coordenador diocesano, né, eu acho que meu dever é participar neste debate, nesta discussão e diálogo interreligioso. Muito prazer estar junto com vocês. Obrigada. Ok, obrigado, Ceslau. Luiz Henrique, por favor, liga o seu som, por favor. Já foi. São novas habilidades, né, agora, de ligar o som, desligar o som. Olha, é uma alegria estar com vocês todos, agradeço muito o convite do Francisco, a alegria de conhecer rostos novos, almas novas, e de estar junto com os amigos já de mais tempo, para uma noite que promete muito. Falar sobre espiritualidade, para aqueles que foram criados à imagem e semelhança do Criador, nada melhor. Que bom, Luiz Henrique. Só vou fazer uma colocação rápida. O Luiz Henrique vem de uma tradição religiosa que tem uma importância, a meu ver, fundamental na história da humanidade, porque propõe que existe uma conexão do Criador com toda a humanidade em todos os períodos da história da humanidade. E o Luiz Henrique vai falar disso proximamente, numa próxima live, só sobre isso, que é a fé Bahá'í. Certo, Luiz Henrique? Certo, okay. Com muita alegria. O Davi, ele é membro do budismo Soka Gakkai, estudante de psicologia e ator. Se apresente e fale uma boa noite para nós, Davi, por favor. Seu som. Davi, o som. Seu som. Acho que ele não tá ouvindo. Não está conseguindo. Ele não está conseguindo
ligou. Pronto. Pode falar, Davi, por favor. Estão me ouvindo agora? Sim, pode falar. Bom, eu sou o Davi, boa noite a todos. Estão me ouvindo agora? Sim. Sim. Eu sou estudante de psicologia, praticante do Bodhi Nichiren Daishonin, e eu gosto muito de colocarem as religiões para dialogarem. Nessa minha pouca bagagem, eu sempre consegui promover esses diálogos entre outras religiões. E, assim, estou nessa busca ainda. Acredito que hoje a gente vai ter muito conhecimento aqui para poder tornar possível isso com mais frequência. Ok, Obrigado. Davi, muito obrigado. Então, Salete, antes da Salete começar, eu queria dizer assim, que houve uma reunião antes da pandemia, dia 20 de janeiro, e a Salete veio para Araçatuba de ônibus, veio e voltou de Brasília, acho que mais de 10 horas de viagem, ou aproximadamente 19. Isso. 19? Meu Deus do céu. 19 horas de viagem. Então, ela tem assim, um idealismo e acredita profundamente na proposta da URI, na Iniciativa das Religiões Unidas, e existe uma intenção de organizar em Araçatuba um círculo de cooperação. Já existem mais de 1000 círculos de cooperação, de grupos da URI em todo o planeta, e a intenção é estar organizando aqui em Araçatuba esse círculo. Então, a Salete vai falar mais um pouquinho da URI e de como que a gente pode fazer para agilizar esse processo, mesmo na pandemia. Por favor, Salete, a palavra está com você. Depois que a Salete fizer essa introdução, quem quiser perguntar para a Salete, fica em aberto para a gente continuar o nosso diálogo. Então, eu queria começar dizendo que eu nasci numa família católica e estudei em colégio católico, nunca tinha tido encontro com outras tradições, nunca tinha sido apresentada, e só muito mais tarde, com 30 e poucos anos, morando em Campinas, é que o meu olhar se abriu para os meus irmãos de outras denominações cristãs. E isso foi a partir da carta que o Papa João Paulo II escreveu, solicitando aos católicos do mundo inteiro que se abrissem no novo milênio para 4 temas, e um deles foi ecumenismo. Então, eu, junto com outras pessoas da igreja, nós fundamos um círculo ecumênico. E foi aí um dos primeiros ganhos da minha vida em relação a enxergar o outro, a beleza das outras denominações. Então, eu me perguntei, mas por que as pessoas brigam, né? Os cristãos brigam, não estão unidos, né? Isso foi um primeiro passo. E dali a 3 anos, ou seja, no ano 2000, dentro daquele meu grupo, alguém chegou com um rascunho da Carta de Princípios da URI, e imediatamente eu me apaixonei. Me apaixonei terrivelmente por essa carta. Eu vou ler para vocês, ela tem três partes dessa carta, que é o propósito, o princípio e o preâmbulo, o propósito e o princípio. Eu vou ler apenas o propósito da Iniciativa das Religiões, o que me fez me apaixonar tanto. Ele diz o seguinte: o propósito da Iniciativa das Religiões Unidas é promover uma cooperação diária, duradoura, bem como acabar com a violência de motivação religiosa e criar culturas de paz, justiça e cura para a Terra e todos os seres vivos. Esse propósito é magnífico, né? E aí, dos 21 princípios, eu queria ressaltar alguns. O primeiro princípio diz que a URI é uma organização de construção de pontes, não é uma religião. O segundo e o terceiro princípios que eu vou agrupar aqui diz o seguinte: nós respeitamos a sabedoria sagrada e as diferenças de cada religião, expressão espiritual e tradição indígena. Um outro princípio diz: encorajamos nossos membros a aprofundar suas raízes em sua própria tradição. O 8º princípio diz: praticamos participação equitativa de homens e mulheres em todos os aspectos da URI. O 9º diz: praticamos
cura e reconciliação para resolver conflitos sem recorrer à violência. O 10º diz: agimos com boas práticas ecológicas para proteger e preservar a terra para gerações presentes e futuras. E o 14º diz: temos o direito de nos organizar de qualquer forma. Então, há uma democracia muito grande na URI. O 18º fala: mantemos os mais altos padrões de integridade e conduta ética, o uso prudente dos recursos e divulgação justa e precisa de informação. E o 21º diz: membros da URI não devem ser coagidos a participar de qualquer ritual ou serem proselitistas. Então, esses princípios que eu li e os outros são de uma riqueza imensa. E eu quero contar um pouquinho para vocês de como se chegou a essa carta. O bispo William Swing, que era bispo anglicano da Califórnia, ele recebeu um pedido da ONU para organizar o 50º aniversário da Declaração Universal dos Direitos Humanos, porque ele estando em São Francisco, a declaração foi assinada em São Francisco. Então, eles queriam que ele organizasse esse evento interreligioso em honra dos 50 anos da Carta. E ele organizou e se apaixonou pelo encontro também com outras tradições. E aí pensou, se existe um parlamento das nações, por que não existe um parlamento das religiões? E aí foi visitar todos os grandes líderes religiosos daquela época. E todos diziam, não, unir as tradições não é muito possível, não. A gente pode cooperar. E aí o bispo Swing, depois desse passeio mundial, ele chegou à conclusão de que seria interessante trabalhar nas bases, com membros de diversas tradições religiosas, cooperando e fazendo coisas para o bem do planeta. E aí, durante 5 anos, houve reuniões presenciais em algumas partes do mundo e muitas outras trocas de informações via fax. Naquela época era fax, né? Isso foi em 95, de 95 ao ano 2000. Então, para aprimorar os textos, vocês imaginem o quanto demorou para se chegar a um texto comum em que todas as religiões se sentissem confortáveis, né? E então eu tive acesso à carta no ano 2000, como disse, me apaixonei e quero contar para vocês uma coisa que também foi fundamental. No dia que a gente foi assinar a carta pela primeira vez, eu morava em Campinas e eu fui a São Paulo para o primeiro fim de semana que vários religiosos estariam juntos para assinar essa carta. E aí, a primeira dinâmica que foi conduzida naquela noite, a primeira noite, na sexta-feira, foi: escolham alguém aqui do recinto que vocês não conheçam e perguntem para essa pessoa o que é paz para ela. E aí, vocês imaginem umas 60 pessoas, quase que cada uma trajando o seu traje, a sua indumentária religiosa diferente. E eu olhei para uma mãe de santo e disse: nunca conversei com uma mãe de santo. Vou perguntar para ela o que é paz para ela. E quando ela me deu a resposta, meu coração se converteu de vez. Eu já estava apaixonada pela carta. Mas aquela vivência que ela me passou, eu fiquei deslumbrada com aquilo. E aí, então, estou até hoje, há 20 anos, deslumbrada mesmo. Vocês querem saber o que ela me disse? Ela disse assim: eu experiencio a paz quando vem alguém até mim e precisa de comida e eu posso compartilhar, eu experiencio a paz. Se é um remédio que essa pessoa precisa e eu posso oferecer, eu experiencio a paz. Mas se é fome de amor que ela tem e eu posso oferecer o meu ombro, eu experiencio a paz. Então eu disse: meu Deus, o que é diferente disso? O que pode ser melhor do que isso? Servir, né? Então é isso, é uma felicidade. Eu posso contar várias outras coisas para vocês também, mas se vocês
quiserem fazer alguma pergunta, já posso responder. Então, está em aberto. Essa fala da Salete me trouxe muitas perguntas, mas eu quero deixar para vocês. Então, Ceslau, Luiz Henrique, Davi, fiquem à vontade para questionar a Salete, por favor. Quem gostaria de falar? Por favor, Luiz Henrique. Então, eu só quero fazer pergunta porque é sempre um prazer escutar a Salete. Eu quero continuar escutando. E eu estava preparando esses dias duas aulas virtuais sobre justamente inteligência espiritual, né? Existem estudos acadêmicos já hoje em dia que vão nessa linha, já reconhecem, né, as dinâmicas da espiritualidade e é muito importante que aconteça isso, né? Porque a academia em geral é muito reaça a essas coisas que elas ligam com a alma, não é? Mas já há um reconhecimento por vários núcleos importantes de que a espiritualidade é uma realidade e que ela faz diferença na vida das pessoas. Então, eu queria perguntar para a Salete, nessa vivência toda, Salete, durante 20 anos, em várias partes do mundo, com pessoas de várias tradições, o que tu encontra de traço comum na vivência da espiritualidade entre todas elas? Olha, na minha experiência, o amor e a harmonia são duas coisas que estão presentes em todas as tradições. Até eu vou fazendo algumas ligações, vocês me perdoem, mas eu sempre vou atrás, volto. Tentem acompanhar, e se não ficar claro, por favor, me questionem. Mas, por exemplo, agora, exatamente nesse mês, nós tivemos uma vivência dentro da campanha do Desafio 10x10, então está muito fresca na memória, que é o seguinte, nós resolvemos fazer uma conexão espiritual em benefício dessa campanha. Então, cada dia, hoje completou 31 dias, cada dia nós tivemos alguém de uma religião diferente falando sobre os seus princípios e depois fazendo uma oração. Foi de uma riqueza tão grande para todos que estiveram presentes, estão, e o convite continua aberto, porque nós vamos ter ainda, vamos continuar por mais um mês, a ideia tinha sido um mês a gente ficar na conexão, e agora o pessoal pediu para renovar para mais um mês. Então, vocês estão convidados também, depois eu posso mandar o link. Então, são coisas assim, que todas as vezes que eu me encontro com pessoas de outras tradições, eu tenho uma sensação que eu estou no céu. Eu fico muito radiante, feliz, e tenho certeza absoluta que todos somos um. Todos nós queremos a mesma coisa. Nós queremos amor, harmonia, paz, uma economia justa para todos, né? Um meio ambiente recuperado. Tudo isso nós queremos. Então, eu poderia falar também das várias frentes que a gente tem trabalhado por causa disso, por reconhecer que a gente tem esse papel, e fazendo de maneira cooperativa, interreligiosa, isso tem uma potencialidade enorme, né? Agora a gente vê, por exemplo, na defesa da Amazônia, por exemplo, se todos nós nos unirmos em torno dessa questão, né? Crentes e não crentes, né? Pessoas de boa vontade que entendem que sem uma Amazônia de pé nós não vamos ter vida, né? É a defesa da vida. Enfim, se resume a isso, né? A ser fraterno e a defender a vida. Então, eu tenho muitas dessas experiências, né? Muito bom mesmo. Francisco está com mudo. A pergunta que eu queria fazer à Salete: como você vê hoje em dia o crescimento de certos líderes religiosos que propagam o separatismo? Uma doutrina que menospreza os outros, que se acham
que é melhor do que os outros, que falta de respeito, de acolhimento e abertura para diálogo com outras religiões. Fundamentalismo, especialmente religioso, que parece que está muito forte no Brasil, como também nos Estados Unidos e na Europa, né? Sim, querido Paulo, com muita tristeza e dor no coração. E atualmente, quer dizer, no início dessa nossa conversa, né, o reverendo Paulo trouxe essa questão que acabou de acontecer aí, que ele está apurando, né, de desrespeito religioso, né, de intolerância religiosa. E nós aqui hoje no DF, eu também sou membro do Comitê Distrital da Diversidade Religiosa. O nosso querido Elianildo acabou de aparecer aí na nossa live, nosso queridíssimo companheiro da URI Brasília. Nós redigimos esse documento, um documento que redigimos hoje em função de uma intolerância ocorrida hoje também no DF, contra a tradição de matriz africana aqui. Quer dizer, recentemente também nos posicionamos frente à injúria, à depredação do busto da mãe Gilda, ocorrida em Salvador, essa semana, né? Também nos posicionamos recentemente frente à perseguição dos Baha'is lá no Irã. Temos feito a nossa parte e uma luta imensa aqui no Distrito Federal, principalmente junto à Câmara dos Deputados e ao Senado, de defesa do Estado laico, porque nós amamos todas as tradições, nós não queremos que uma tradição predomine, não é esse o espírito. Todo mundo é livre para exercer a sua espiritualidade, ou não, quer dizer, pode ser a pessoa não tenha, né, não seja crente, então... claro, obviamente, tem que ser respeitada, todo ser humano tem que ser respeitado. Mas, então, travamos essa batalha aí para que o Estado continue laico. Eu sou católica, posso dizer, muito tempo o Estado brasileiro estava mesclado, né, com o catolicismo. Não, eu sou contra isso, né? Não, tem que haver liberdade religiosa para todos. Então, é isso. Eu poderia falar um pouco que, dentro da Carta de Princípios da URI, há uma liberdade muito grande de ação. Então, todos os 1.060 círculos de cooperação que existem hoje no mundo, eles podem se devotar a qualquer tipo de ação que seja ligada à defesa dos direitos humanos, dos povos tradicionais, à educação, às artes, aos jovens, à defesa da terra, né, ao meio ambiente. Todos são livres para atuarem da maneira como quiserem. Nós não podemos não respeitar a nossa Carta de Princípios. Então, lembrando também que temos, a URI tem assento no ECOSOC, Conselho de Economia Social da ONU, né, das Nações Unidas, e temos lá uma atuação muito forte, com um círculo de cooperação também ligado a essa representação lá na ONU, que também se ocupa muito da defesa dos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, e isso está se propagando pela URI Global. Temos agora uma coordenadora para assuntos climáticos específica para tratar desse assunto. Então, para fomentar todas as ações que já existem, ela nos mandou um documento essa semana, que só um detalhe vou contar, ela já obteve resposta de 30 círculos de cooperação da URI que fazem trabalhos, por exemplo, de equidade de gênero, de defesa da educação das meninas, né? Então, ela disse que tem muito mais para saber, porque a comunicação, imaginem que a comunicação entre esses mais de 1.000 círculos de cooperação é uma coisa que é difícil, né? Nós temos vários meios de comunicação, várias plataformas, vários sites, mas mesmo assim as informações não chegam todas, né? Mas agora vai haver um esforço especial nessa questão das mudanças climáticas e como mitigar esses efeitos, né? Salete, muito bom. Eu gostaria agora que o Davi
O Davi é membro da Soka Gakkai, e dentro dessa tradição existe o presidente, Isaac Ikeda, tem uma proposta de caminhar com as ODS e de construir a paz efetivamente. E o Davi, ele tem esse caminho, e eu acho que ele pode ter algum questionamento importante agora. Fala, Davi. Boa noite. Então, a minha pergunta, ela vai responder outros jovens aqui da minha localidade sobre esse movimento de unir as pessoas, né? Como budista, nós acreditamos muito no diálogo. O presidente Ikeda, que é o presidente da nossa organização, a Gakkai, ele promove muito diálogo. E assim, quando eu comecei a estudar psicologia, a estudar o budismo, eu sempre tentei promover esses diálogos com pessoas de outras religiões. Eu tive muita dificuldade, até com esses líderes religiosos, porque ele sempre ficava cheio de dedo, por falar assim, mas é uma religião muito diferente da nossa, como é que a gente vai dialogar? Daí eu arrumei uma estratégia que era usar as ODS para ter como assunto principal, de como esse líder religioso poderia colocar em prática essa ODS. E a Soka Gakkai, o nosso direcionamento são as ODS. Então, tipo assim, tudo que a gente faz é com base nas ODS. E assim, eu queria uma orientação de como a gente facilitar para promover esses diálogos, porque até para entrar num lugar de prevenção da violência, dessas fatos tristes que acontecem, porque se tem um diálogo, a gente consegue ampliar, né, o conhecimento. Mas eu percebo que há uma resistência também dos líderes religiosos de participarem desses eventos. Então, eu queria saber como é que a gente, imbuído desse sentimento que nos move, de promover essa paz, como é que a gente conseguir promover mesmo isso e fazer acontecer de fato, porque eu tenho muita dificuldade de fazer isso acontecer. Isso, me escutam, me dão atenção, mas esse dia de reunir todo mundo é muito difícil, principalmente online. Eu queria uma orientação com relação a isso, eu queria conseguir promover isso e como chegar nos líderes que têm cargo importante ali dentro. Se não se importa, eu queria só fazer um comentário aqui. Não é um comentário em relação ao que está sendo falado, estou acompanhando, até tenho algum comentário a fazer, mas eu queria aproveitar agora que nós já chegamos aqui à metade da live, 32 minutos, pedir para todos que estão assistindo compartilharem com os amigos, chamarem para estarem participando aqui, mandarem seus recados, né? E dizer que esta live também estará no nosso canal no YouTube, e também aqui dar boa noite ao Cirlei Nogueira, a Elianaldo Nascimento, que parece que é ali de Brasília mesmo também, né? A Pan aqui de Araçatuba, né? Dando boa noite aqui para o Kiko, demais participantes. A Zezé de Birigui também está aqui. CESP Bandeirantes da FNL, Frente Nacional de Lutas, né? A Djanir, nossa companheira ali de Alagoas, sempre em todas as lives, e tenho certeza que a filha dela também está aqui, né? A Eliana Rodrigues, e o Elenaldo manda um abraço aqui ao Luiz Henrique, né? E tivemos a honra deixa eu colocar aqui, né? Tivemos a honra, um grande abraço, tivemos a honra de contar com a presença como palestrante dos encontros da Nova Consciência em Campina Grande, né, na Paraíba. Então, realmente temos aí várias partes do Brasil aqui nessa live, é uma alegria muito grande. E eu, assim, queria passar um pequeno recado enquanto eu estava ouvindo vocês. Estava na reunião, mas também estava ouvindo vocês. E é aquela situação, né, assim, você pode deixar de acreditar em Deus ou em religião, mas aí o problema é que você vai acreditar em qualquer besteira. Eu acho que, assim, dentro da nossa conversa, cabem todas as religiões, todas aquelas que, como disse o Dalai Lama para o Leonardo Boff, né, qual que é a melhor religião? É aquela que te faz um ser humano melhor, né? Mas nós temos, infelizmente, a religião, né, a religião dominante,
que não é o cristianismo, né? Podemos pensar até que se fosse o cristianismo, mas não é o cristianismo, nem o budismo. A religião dominante que nós temos na nossa sociedade chama-se capitalismo, né? Esta é a grande idolatria de nossos tempos, né? É através do capital que acreditamos que tudo se consegue, tudo se realiza. Não é assim. Esses tempos de pandemia estão nos mostrando, né, que não é assim. Tudo que se realiza agora é através da solidariedade. Solidariedade com as pessoas que estão passando fome, como eu ouvi aqui a Salete comentando, né, em relação à atividade religiosa, à atividade da espiritualidade. E eu vou além, né? Fazer um pequeno comentário em relação, por exemplo, às pessoas que parece que isso está um pouco desconexo em relação ao que estamos falando, né? Mas a idolatria ao capital é tão grande que muitas pessoas acreditam, por exemplo, que assim, a solução seriam, por exemplo, as criptomoedas, onde nenhum Estado poderia controlar, né, o meio circulante, controlar as moedas, mas isso é um grande engano. Tá? É um grande engano. As criptomoedas não trazem nada de novo. Ela praticamente revive o antigo padrão ouro. Tá? Padrão ouro, onde toda moeda, para ser emitida, precisava de um lastro em moeda, em metal precioso. Acontece que, tá? Riqueza não é dinheiro e não é ouro. Riqueza é produção. Não conheço uma pessoa capaz de sobreviver comendo ouro, moeda, papel, cartão de crédito, cartão de débito. E a produção é feita por mãos humanas, interagindo com a criação. A criação que, segundo nós cristãos, Deus nos deu para tomar conta. Só que dentro da ânsia criada pelo culto, pela idolatria ao capital, o que nós temos feito é destruir tudo aquilo que gera vida. E o pior ainda, o fazemos muitas vezes em nome de Deus. Retomo aí a discussão e peço desculpas pela interrupção. Não, você tem razão. E a gente está esperando que hajam novas maneiras de a gente lidar com a vida, né? A partir dessa pandemia é uma grande lição para a gente, né? É uma situação terrível, mas também é uma oportunidade de a gente buscar novos rumos para a humanidade. Mas eu queria dizer para o Davi primeiro, Davi, que eu sou muito fã do Dr. Daisaku Ikeda, que é um grande apóstolo da paz, e dizer que recentemente a coordenadora da URI para a América Latina, que é professora da Universidade Central da Venezuela, propôs mais um doutorado honoris causa para ele, e esteve no Japão, porque ele já está velhinho, e ela esteve no Japão, lá na universidade, junto com a reitora da universidade dela, concedendo esse título para ele também, mais um título, né? Então, e quero dizer que os membros da Soka Gakkai pelo mundo afora têm sido também companheiros nossos na URI, né? Vários deles. E em Campinas, por exemplo, né, no ciclo de cooperação que eu ajudei a fundar em 2002, nós temos a presença da Soka Gakkai desde o princípio. Então, isso que você traz de como a gente motiva pessoas de outras tradições a cooperarem, né, estarem juntas, você está certíssimo em se reunir em torno de um assunto, por exemplo, melhorar os objetivos do desenvolvimento sustentável, ou juntos poderem fazer alguma coisa, alguma ação específica, né, de qualquer um desses 17 ODS, ou se unirem. Bom, nos 17 ODS você encontra todas as temáticas, né? Então, isso é muito importante. E a Carta da URI, ela favorece esse trabalho, porque, como eu disse, o texto levou 5 anos para ficar confortável para todos os membros de todas as tradições.
Então, e não somos uma tradição religiosa, né? Então, estamos chamando para a cooperação, e não somos uma tradição. Então, é um começo. Então, como o Francisco perguntou como seria para encaminhar, como que a gente faz parte dessa rede mundial, né? Que, aliás, posso dizer que existem 3 maiores redes interreligiosas no planeta, né? E a URI é uma delas. Mas, então, como que a gente faz para entrar nessa rede? Porque é muito diferente você ter um grupo de 3 pessoas de diferentes tradições e que estão soltas e que, né, vão falar em nome delas, desse grupo, mas você falar que você está ligado a essa rede internacional tem um peso muito grande, né? Você se sente alimentada pela rede e a rede te alimenta, né? Você tem muitas ideias, entra no site e tem milhares de ideias de como cooperar de maneira interreligiosa. Então, assim, para você formar um círculo de cooperação da URI, você tem que ter, no mínimo, 7 membros de, no mínimo, 3 tradições religiosas diferentes. Né? E aí, se concordarem com o texto da carta, respondem a um questionário, né, de como que vocês vão querer atuar, e aí depois é feita uma entrevista apreciativa por um membro da organização, ou pode ser a nossa coordenadora regional aqui para a América Latina, ou por mim mesma, e é feita essa entrevista, depois esses dados são levados a uma comissão que se reúne mensalmente. Eu faço parte dessa comissão há 4 anos, e a comissão avalia, né, as intenções do grupo e aceita o grupo ou não, mas normalmente aceita, porque tem, né, nesse processo há conversas e, né, alinhamentos. E é assim. Eu acho que o Luiz Henrique queria fazer uma pergunta, Luiz. Vi você levantando a mão. Mas sem pressa, Salete. Por favor, vai adiante. Depois quero fazer um comentário, sim. Pode fazer, então. Não, estava pensando nessa angústia do querido Davi também, né? E o que eu sinto, queria ressaltar, tu mencionaste já isso, mas queria ressaltar, trazer o assunto e expandir, né? Nas Escrituras Sagradas Bahá'ís tem uma parte que eu amo muito, uma frase que eu amo muito, né? Baha'u'lláh diz que a essência da espiritualidade é escassez de palavras e abundância de ações. Escassez de palavras e abundância de ações. Escassez de palavras e abundância de ações. Então, muitas vezes, nós convidamos as pessoas para conversar, mas não é isso que elas estão precisando. A alma delas está querendo ações, atividades, fazer alguma coisa de bom. E talvez seja mais fácil reunir as pessoas em volta de uma ação do que de uma reunião. Então, talvez por aí possa começar a atividade que o Davi querido está iniciando com tanta coragem e vontade ali em Indaiatuba. Em Itatiba. Uma fica para o lado direito, outra fica para o lado esquerdo. E tem uma outra passagem de Baha'u'lláh também que eu lembro agora, quando ele diz que o semelhante atrai o semelhante e tem prazer à sua companhia. Isso também é um princípio. Os ingleses dizem birds of a feather flock together, né? Diz-me com quem andas e te direi quem és. Aqueles que não têm vontade de sentar junto contigo para conversar, não pertencem ao teu grupo. Deixa eles para o grupo deles. Os que pertencem ao teu grupo, eles vão se associar ao teu coração e no momento que tu disser, vamos bater um papo numa sorveteria, eles vão lá com toda alegria e vão estar junto contigo. Não te preocupa com quem não vem. Focaliza o teu coração em quem pode vir. Olha, deixa eu só fazer... Salete, deixa eu só fazer uma intervenção rápida. A gente está indo por um caminho muito interessante e eu queria só reforçar isso. Nós temos menos de 15 minutos,
que a nossa intenção é formar um círculo de cooperação, mas também criar um caminho de construção da paz no mundo e especialmente na região de Araçatuba. Quando eu coloquei para algumas pessoas, algum tempo atrás, que eu gostaria de articular a formação do círculo de cooperação, algumas pessoas me falaram, não, tudo bem, mas o que o círculo de cooperação vai fazer para a fome em Araçatuba e no mundo? Vai fazer muita coisa. Então, Salete, comenta um pouquinho aí o que o Luiz Henrique falou, mas enfatiza essa questão da construção da paz. E a paz não é a ausência da guerra. A paz é a presença da justiça, é a presença da solidariedade. Tá? Então, a URI, ela não quer só que as religiões se aproximem, mas quer também construir a paz no mundo, inclusive com aqueles que não têm uma crença, mas têm uma postura amorosa de transformação. Por favor, Salete. Olha, você deu de bandeja o que eu ia falar em seguida. Como consequência desse desafio 10x10, a gente trouxe os maiores líderes religiosos do momento para essa campanha, né? Então, lá no site, vocês podem ver, desafio 10x10, né? www.desafio10x10.com.br. Trouxemos e eles emprestaram sua imagem porque acreditam, né, que a fome tem pressa, como dizia o Betinho, né? E aí, um dado momento, a gente ficou pensando durante a campanha, né? Ontem completou um mês, né, de campanha, e vai perdurar o site por mais um mês. Mas a gente pensou, o que a gente vai fazer? Porque a comida acaba, né? E como é que a gente vai gerar trabalho e renda para essas pessoas que vão estar empobrecidas demais, quase que o país inteiro, né? E aí a gente chamou uma reunião em que estiveram presentes mais de 60 pessoas, quase todas religiosas, mas também algumas outras empresas, entidades afins, na verdade. Por exemplo, a Articulação Brasileira da Economia de Francisco e Clara. O idealizador da campanha, o Edgar, ele esteve conversando com o grupo da ABEFP 3 dias depois que ele pensou na campanha, né? E eu faço parte, pela URI, dessa articulação da economia de Francisco e Clara, né? Proposta pelo Papa Francisco, ele está chamando mais de 2.000 jovens lá a Assis para pensar em uma nova economia. E aí a gente, no mundo inteiro, grupos estão se reunindo para pensar em possibilidades. E eu estava lá quando ele chamou anunciou a campanha, né? O desafio 10x10. E aí, voltando, a gente fez, quase no final desse mês da campanha, uma reunião que compareceram com essas mais de 165 pessoas, e a gente propôs um manifesto, um pacto, na verdade, entre as tradições. E eu gostaria de ler esse pacto para vocês. Tá? Porque eu acho que vai de encontro a isso, eu já estava com vontade de lê-lo, e o Francisco falou isso, e eu acho que é uma coisa muito palpável para a gente começar ações interreligiosas, né? E aí, então, a gente chamou esse pacto de Ação Interreligiosa contra a Fome pela Vida. E começamos com a citação do Betinho. A gente falou, salve Betinho, quem tem fome tem pressa. A humanidade recebeu um presente maravilhoso, o dom de termos consciência sobre nossa vida, sobre nosso papel no plano da criação, sobre nossa responsabilidade frente a nós mesmos e a todas as criaturas vivas. Essa consciência fica mais importante agora, quando vivemos um momento de crise aguda trazida pela pandemia. Mais do que nunca, precisamos que todas as tradições religiosas se juntem em uma ação nacional contra a fome e pela vida. Tudo o que me sobra
não te pode faltar. É hora de garantir o pão que alimenta nossos irmãs e irmãos, elemento essencial para que nós, seres humanos, consigamos exercer nossa humanidade em plenitude. Nós, as diversas tradições religiosas e parceiros, declaramos nosso compromisso em não deixar ninguém para trás. Juntamo-nos nessa ação nacional para compartilhar todos os nossos saberes, todos os nossos recursos, todas as nossas orações e vibrações para minimizar o sofrimento humano, do meio ambiente e de tudo que é vivo, respira e pulsa. Como ações urgentes, nos comprometemos a avivar os comitês e todas as estruturas possíveis de nossos espaços para viabilizar ações de combate à fome e de desenvolvimento de ferramentas de uma economia sustentável e solidária. Declaramos nossa máxima disposição e comprometimento em divulgar, integrar e oferecer as melhores e mais eficientes práticas solidárias já desenvolvidas e, neste intercâmbio de experiências, potencializarmos o bem comum. O chamado é para juntos darmos o nosso melhor pelo próximo e por todos nós. Junte-se a nós nesta ação contra a fome e pela vida. Essa vontade de nos unirmos tem trazido, assim, quase como que uma pedra que você joga no lago e vai, né, as ondas vão se proliferando. A gente tem conhecido pessoas que estão fazendo e que querem cooperar. Isso está ganhando um corpo. Inclusive, também, num dia dessas orações que eu comentei para essa gincana, esteve conosco, faz uns 3 dias, um padre que, na Igreja Católica, dentro da CNBB, coordena a campanha da fraternidade. A campanha da fraternidade, a CNBB está lançando, essa semana mesmo também, uma campanha que se chama a Campanha do Cuidado. Então, a gente já está estudando possibilidades de nos juntarmos e juntarmos todas as boas iniciativas, né? Esse tem sido, assim, o grande desejo nesse momento tão difícil do Brasil e da humanidade, né? Quanto mais estivermos próximos uns dos outros, mais a gente vai alcançar um resultado. E é isso. Eu gostaria de saber como soou para vocês esse pacto das religiões. Eu vou deixar a palavra para vocês. Quem que gostaria de estar colocando esse questionamento, sobre esse questionamento da Salete, por favor. Eu tive contato com o pessoal da Polônia. No domingo conversei com eles e lá está surgindo muito forte, né? Chamado Movimento Misticismo Fundamentalista, que prega fim do mundo. Então, conforme leitura, não sei de onde eles tiraram, o mundo está chegando ao fim. A segunda vinda do Cristo já está previsto daqui para 3 anos. Então, a epidemia que atinge o mundo inteiro, né, é uma provação que Deus não está suportando mais o mundo. Então, aquela ideia que Salete falou, e o Chico lembrou, da solidariedade, da compaixão, de cuidar um do outro, eu acho que é a melhor saída para nós, né? Eu não acredito, né, neste fundamentalismo barato, nem no misticismo, seja de que religião que vem, católica, crentes ou qualquer outra denominação, mas eu acredito na humanidade. A humanidade por si, ela tem futuro, e o futuro se chama solidariedade e cuidar um do outro, para atrasar ou retardar o fim do mundo, né, para cada um de nós temos que cuidar de nós e cuidar do outro. E a epidemia é uma oportunidade ímpar para a gente esquecer do seu egoísmo,
olhar para o outro com carinho, né? E ser mais humano, né? Ser mais simples, mais humilde, né? Mais aberto, coração aberto e voltado para o outro, né? Eu como missionário, eu como ex-padre, né, e professor, sempre teve esta atitude. Esquecer de mim e olhar um pouco mais para os outros. Quantas vezes eu ajudei as pessoas só porque precisava de ajuda, e muitos me falaram, padre, eu não sou católico. Mas para que eu quero saber qual é a sua religião? Você é ser humano e precisa de ajuda, eu posso ajudar. E foi maior prazer ajudar as pessoas durante minha experiência, que trabalhei 7 anos na Amazônia, que, por exemplo, para levar doentes para o hospital mais próximo, é 12 horas de viagem de barco. E o único barco disponível na cidade de Faro, na divisa Pará e Amazonas, era o barco da paróquia, porque era em boas condições e tinha combustível. E o padre disponível para levar quem precisava. Então, esta minha experiência como missionário de Amazonas, né, e hoje... O que será que aconteceu, Paulo? Aparentemente, Ceslau deu uma congelada, deve ser problema de internet. Eu também estou tendo problemas aqui em casa hoje, né? Mas, olha, eu acho que o papo foi fantástico, muito bom. Essa questão aí das religiões estarem realmente unidas na diversidade, né? Acho que isso é um foco muito importante, né? De nos unirmos, reconhecendo essa diversidade, reconhecendo aquilo que não somos capazes de compreender no outro, em relação às suas tradições, em relação às suas práticas, desde que estejamos unidos num foco único, que é o amor, né? A partir disso, tudo é possível ser construído, e eu não teria mais comentários a fazer. Eu acho que estamos num grupo muito bom. Eu sugiro ao Francisco que faça a rodada aí para as considerações finais, que já estamos em 57 minutos, e avisar a todos, lembrar a todos que amanhã teremos, né, Saúde em Tempos de Pandemia, com o Dr. Rodolfo, que é da Socarakai, né, mas amanhã ele não vem como Socarakai, vem como um especialista aí na área de saúde, e está convidando todos sempre a estarem participando aí das lives toda quinta-feira, lideradas aí pelo Francisco, Espiritualidade Humana. Um grande abraço a todos e Deus os abençoe. Ok, Paulo. Salete, eu vou deixar você para o fim, tá? Você vai fechar, tá bom? Antes, eu acredito que o Ceslau aconteceu algum problema, ele não vai poder estar falando. Eu vou falar alguma coisa, depois o Luiz Henrique e o Davi falam e você fecha. A gente tem bem pouco tempo. Eu gostaria realmente que hoje a gente começasse com mais afinco em organizar o círculo de cooperação, mas o mais importante não é isso. Então, está caminhando uma campanha muito importante, que é o Desafio 10x10, e que o Edgar, a semana que vem, vai estar falando para a gente, e vamos priorizar aqui em Araçatuba, na região de Araçatuba, a melhor forma de aderirmos a essa proposta. Tá? Então, fica aí a palavra com o Luiz Henrique para dar um fechamento, depois o Davi, aí depois a Salete fecha, e a gente conclui. Por favor, Luiz Henrique. Joia. Bom, obrigado, Francisco, obrigado a vocês todos, Salete querida, por podermos estar juntos, escutando uns aos outros, as ponderações, as visões. Como o tema hoje é a espiritualidade humana, né, eu várias vezes, durante o momento que vocês falavam, e a angústia do Davi também, de pessoas que não têm tradições religiosas, né, ou não aceitam a tradição religiosa. Mas os escritos sagrados judaicos nos dizem que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, né? E Jesus nos diz que Deus é espírito.
Então, aquilo que é imagem e semelhança do homem em Deus não é o corpo, é a nossa alma. Percebam os que a têm ou não o percebam. E o bonito é que todos os seres humanos reagem ao bem. E essas pesquisas científicas que eu estava mencionando para vocês, elas reconhecem isso, que há pessoas que não se dizem ligadas, né, a nenhuma tradição religiosa. Se eles medem a bondade delas no dia a dia, o dia a dia é pleno de bondade. Então isso é considerado espiritualidade. E eu acho essa definição maravilhosa. Obrigado a todos, queridos. Davi, por favor. Davi? O som. O som. Clica no som. Davi. Isso. Ok. Antes de estar aqui hoje. E eu faço esses movimentos que promovem os objetivos da... Então, com mais vontade de esses diálogos, vou contar com vocês para estar me dando força, criatividade, porque para tornar esses diálogos comuns, e a situação que a gente está vivendo atualmente pede mais diálogo, pede mais união, e quero muito que a gente venha entender, né, que a união vai salvar a humanidade em seus mais diferentes aspectos, por meio do amor, não tanto do sofrimento como está acontecendo, mas que venhamos a nos unir aí com diálogos. E obrigado pela oportunidade, eu conto com vocês. Obrigado, Davi. Por favor, Salete, finaliza. Gente, eu gostaria de agradecer muito essa oportunidade que eu tive de conversar com vocês. E sei que todos são pessoas, assim, do bem, né? Que querem a mesma coisa que nós queremos. Então, o recado final é amor e união. O resto não importa. Ok. Então, fechamos agora. Até a semana que vem. Fiquemos todos com Deus. Um grande abraço para todos. Um beijo no coração. Tchau. Obrigada, gente. Boa noite.